Por quanto tempo você vem sofrendo no casamento, valiosa? Pedindo a Deus uma saída, uma restauração, uma luz para que mude você, que mude o seu coração, tire a trave dos seus olhos e mude até o seu marido. Boa noite, valiosa. Sejam muito bem-vindas a essa aula, O Poder do Desapego. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, vou fazer uma pergunta aqui, e aí vocês vão levantar a mão para responder se você se identificar, combinado? Quais de vocês estão fadigadas de ficar tentando restaurar esse casamento sozinha? Levanta a mão. O que é sozinha? Sem a ajuda do marido. O marido não tá nem aí. Ó, muito bom. Vocês que estão com a câmera desligada, eu já vou pedir para você ligar a câmera, porque aqui é uma troca, é um ambiente seguro, onde é eu e vocês. E eu gosto de ver o rostinho de cada uma de vocês. Me faz bem, sabe? Essa energia. Quanto mais energia eu vejo de vocês, mais energia eu fico, mais conteúdo eu entrego. Então, abre aí a sua câmera. É muito bom essa troca. Vocês me veem e eu vejo vocês, combinado? Abre a câmera aqui. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você alcançar o valor que você merece do seu marido. Então, todas já se prepararam, já reservaram o horário, já falou com o seu marido, você é minha. Hoje eu sou da Daiane até às 10. Já avisou para ele? Espero que esteja avisado. Eu quero avisar para você que o conteúdo vai ser pesadíssimo. Desliga o celular se você não estiver usando ele para estar nessa reunião, porque as distrações vêm. Vocês vão ver que até no final da nossa aula aqui vai chegar 1 milhão de distração, porque o inimigo não quer vocês aqui. Ele não quer que você, ele não quer que você restaure sua vida, restaure seu casamento. Então, vai acontecer mil e uma distração de vocês aqui. Peraí que eu estou ativando só desativando o som. É muito importante que você saiba também que vai ter uma surpresa no final, para quem entrou agora, não ouviu falando no começo. Vai ter uma surpresa muito grande no final dessa aula. Então fica até no final que você vai se surpreender. A princípio, como eu já disse, não vai ficar gravado. E eu quero todas vocês interagindo muito aqui no chat, tá? Mandando suas perguntas. Toda vez que virar uma chave, manda. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Virou uma chave, foi um insight muito grande. Como eu já disse, é uma troca minha com vocês. Eu tô com vocês, você está comigo. Então interaja muito aqui. Você pode ficar muito tranquila, porque estamos num ambiente seguro. Você pode usar e abusar sem medo desse chat. Fechado? Outro ponto, liga a sua câmera, porque eu quero ver o rostinho de vocês. Eita, falei muito, peraí. Agora eu vou te falar como desapegar emocionalmente dessa dependência emocional tóxica que você tá aí com seu marido. Eu vou mostrar como ser livre. Ah, ser livre é ser separada? É óbvio que não. Eu sou uma mulher livre dentro do meu casamento. Livre do que ele vai pensar, do que ele vai falar. Livre das críticas, do julgamento. Livre das brigas, das crises, das inúmeras coisas tóxicas que quando a gente está em crise tem. Esse é o sentido do livre. Vou te mostrar no seu casamento. Você vai perceber, tudo que eu tô falando aqui até agora parece bom demais para ser verdade, porque se eu tivesse no seu lugar, eu também pensaria exatamente o mesmo. Nesse lugar de crise, não dá para confiar que existe saída para isso, não dá para ver uma luz no fim do túnel. Mas, como eu mata a cobra, eu mostro o pau, eu trouxe um print aqui para te mostrar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Peraí. Valiosa, enquanto eu abro aqui, eu vou te contando. Hoje, atualmente, eu tenho mais de 139 alunas de 4 países diferentes que alcançaram o objetivo. Vocês acreditam? De quando entraram no método? E até além. Tem valiosa que queria, por exemplo, eu só gostaria que o meu marido brincasse com o nosso filho, dedicasse mais tempo com a família. E que hoje o marido parou de beber, viaja, valoriza,
muito além do que o objetivo que entrou. Eu vou mostrar para vocês. Olha só o que elas estão dizendo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, se eu vou conseguir, né? Aqui. Agora vai. Agora eu achei onde que é. Aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Faz um joinha assim. Ah, show de bola. Essa aqui é a minha aluna Aline. Bom dia, valiosos. Estou aqui tremendo de emoção entrando no novo método na versão 2.0. Ela era uma aluna da antiga e entrou dessa nova versão. Com o método Despertar foi uma virada de chave na minha vida. A mudança que foi desde que iniciei o método é incrível. Lembra que no início do curso tinha o que a gente ia fazer como forma de recompensa a nós mesmas se atingir o nosso objetivo com o curso? Pois é, ontem eu iniciei minhas aulas de Pilates, que foi o que eu coloquei lá, cuidar de mim, como forma de recompensa. Então ela atingiu o resultado e já começou as aulas de Pilates. Você queria incomodar, não seja? Vou tirar isso pra lá. Outro relato valiosíssimo. Bom dia, meninas. Ando meio sumida por causa do corre-corre do dia. O que a Ana comentou é exatamente o que tem acontecido por aqui. Quando meu marido voltou para casa, eu sentei e conversei com ele. Deixei claro, ó, o marido dela, esse primeiro relato é da Tamires Valiosa. O marido dela saiu de casa porque ele se envolveu com os jogos do Tigrinho. E aí ele era uma pessoa totalmente centrada, responsável, se envolveu com os jogos do Tigrinho, e enfiou numa dívida imensa. Saiu de casa porque não estava aguentando a pressão, as brigas que vieram junto com isso. Saiu de casa, aí foi pagar outro aluguel, outra água, outra luz. Embananou a vida mais ainda, se envolveu com uma mulher que achou que ia ajudar ele e só piorou. A mulher estava enganando ele, uma loucura. Então, só dele voltar para casa já foi a realização para ela. E continuou os ganhos. Quando meu marido voltou para casa, eu sentei e conversei com ele. Deixei claro que eu não aceitaria mais certas atitudes. E olha, hoje estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, melhor ainda do que antes de ter entrado na crise. Percebo que tudo o que passamos foi necessário para chegarmos até aqui. Hoje a gente vive de uma forma leve, conversamos, rimos, brincamos e isso não tem preço. Muitas das vezes o que falta é posicionamento, o que ela aprendeu dentro do método despertar antigo. Vocês sumiram para mim, voltou agora. Eu sumi, né? Parece que foi a mim que caiu. Deixa eu compartilhar de novo. Tudo isso da Tamires foi na primeira versão do método. Deixa eu tirar aqui. Outra valiosa, Ana Lúcia. Então, meninas, consegui me posicionar. Meu marido largou a amante, já voltou até a dormir no nosso quarto. Falou até para ver uma viagem para fazermos. Não tem Aí eu respondi para ela: não tem condição, não tem. É felicidade demais para a gente, porque aqui a gente está no grupo, na comunidade das alunas. Né? Estou muito feliz e agradecida a Deus e a você, Daiane. Deus sempre em primeiro lugar. Outra valiosa, a cada aula se entrega em cada ensinamento é muito bom. A restauração que o método da Daiane traz é muito incrível. Gente, eu poderia ficar aqui noite inteira mostrando para vocês relatos das alunas, mas não estamos aqui para isso, somente para isso. Então, eu quero mostrar aqui para vocês neste momento que é possível sim, que se as minhas alunas conseguiram, eu tenho só mais um aqui. Que se as minhas outras alunas conseguiram, vocês também podem. Se eu conseguir, vocês também podem.
Cadê? Vou ler para vocês, ó. Mas se eu ler não tem graça. Se eu preparei a imagem, eu vou mostrar a imagem. Esse é da Tamires também, ó. O que o marido dela mandou para ela. Muita gente fala, eu queria saber o que que o marido mudou. Ó, ele mandou: Nossa, amor, vocês são muito especiais para mim, não tenha dúvidas que toda essa turbulência que causei para a gente foi tentando acertar para dar o que há de melhor para vocês. Mas sei que eu vou dar a volta por cima e eu vou conseguir fazer isso de cabeça erguida. Que foi essa história que eu contei para vocês agora há pouco. E eu não sei viver sem vocês na minha vida. Quem que não gostaria de ouvir algo assim do marido? Sonhem. Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Sonhem, tá? Não vivo sem vocês na minha vida. Vocês ainda vão ouvir isso do marido de vocês. Peraí, agora deixa eu sair aqui. Já saiu, né? Vocês estão vendo eu agora, não é? Minhas alunas se sentem muito valorizadas, se sentem livres, estão vivendo o casamento que desejavam com maturidade, é claro. Então vamos lá. Agora, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu pratiquei esse desapego na minha vida. Como que foi a minha jornada até aqui e por que que eu posso ensinar isso para você. Muita gente fica pensando, será de onde que a Daiane tirou isso? Então eu vou te contar agora. Em 2018, quem é minha seguidora mais antiga já sabe, eu já casei na crise. Eu era muito dependente emocional do mar. Então, quais que são as características da pessoa que é dependente emocional? Ciúmes. Você tem ciúme do seu marido? Ciúme exagerado? Ciúme. Todo ciúmes é ruim. Tem uma diferença de cuidado para ciúmes. Então eu era extremamente ciumenta. De ligar para o Marlon 15 vezes no dia, de estar em casa pensando que ele está me traindo, de parar no serviço dele. Olha isso. Eu parava no serviço dele, na porta de moto, exigia que ele me entregasse o celular para eu ver, porque eu pensava assim, se ele me estiver conversando com alguém, ele não vai conversar com alguém dentro de casa. Ele vai conversar escondido no trabalho. Então eu chegava de surpresa nos lugares e pedia o celular para eu pegar se tivesse alguma coisa. Eu era extremamente ciumenta. Controle, necessidade de controlar tudo, onde você tá, com quem você tá, que hora que você chega. Eu tenho que saber exatamente a roupa que tá, a cueca que tá, que horas. Gente, é um controle, uma necessidade de controle absurda. Absurda quem é dependente. Vocês têm essa necessidade de controle? Vai comentando no chat que eu vou lendo de cá. Tinha muito medo, eu tinha tanto medo de perder o Marlon que eu fazia as coisas sempre encaixado na rotina dele. Então eu sempre estava disponível para ele e aí eu fui me anulando, eu fui me apagando. Eu fiz, prestei vestibular, passei, mas o Marlon falou que se eu fizesse faculdade, na minha cidade não tinha faculdade na época. Ele falou que se eu me mudasse para fazer faculdade, que relacionamento à distância não daria certo, que aí ele ia terminar. Então eu não fiz faculdade. E tudo na minha vida era em torno dele. Ah, o Marlon não pode ficar com meus filhos para fazer academia, então eu não vou fazer. Entende? Eu fui me apagando, eu fui me anulando. Eu me anulei tanto que eu deixei de existir praticamente na vida dele. Ele era frio, grosso, distante. Às vezes a gente brigava por coisa mínima, uma caneta fora do lugar. E aí a gente brigava, ele ficava 2 semanas sem se falar comigo. E eu sofria. E eu sofria muito. Quando ele me procurava para ter relações, eu me sentia usada. Porque já tinha 15 dias que ele não conversava comigo. Do nada ele queria ter relação. E aí ele falava assim: pra gente voltar. Não é assim que nós mulheres funcionam. A gente tem que se sentir amada, desejada, pra gente ter vontade dessas coisas. Então eu me sentia muito usada. Nunca era bom. Nunca era bom. Eu só ficava feliz na minha vida, eu me sentia bem, eu só me sentia bem quando ele jogava migalhas para mim. Então, nos domingos, ele ficava com a gente até meio-dia e levava a gente para almoçar fora. Nesse momento, era o momento que eu me sentia, que eu ficava muito bem. Mas aí ele chegava, parava o carro do lado de fora, eu descia com os meninos e ele já ia pro bar.
E aí eu acabava o resto do meu domingo. O resto da semana jogada no lixo. Eu trabalhava estressada, nervosa. Eu ficava estressada com o Davi, que na época eu só tinha ele. E descontava as frustrações que eu estava vivendo com o Marlon em tudo à minha volta. Eu não tinha controle emocional. Entende? Eu não era. Eu era. O nível de dependência era tanta que eu dependia do humor dele para comigo para eu estar bem. Pra você ter ideia, eu gostava quando ele ficava doente, porque era, olha, é até vergonhoso de falar, mas quando ele ficava doente, era o momento que ele ficava em casa, era o momento que eu tinha para cuidar dele, para ficar perto dele, porque eu tinha o total controle, entende? Doente de gripe, de alguma coisa assim, porque eu podia mostrar quem eu era, o zelo que eu tinha. Era uma coisa, gente, eu recebia ele, como ele estava precisando de mim, ele não era grosso, e aí ele me tratava bem, e aí era uma mil maravilhas. Aí ele melhorava, voltava pro bar, voltava a trabalhar de 8 às 18, chegava em casa, tomava banho, e era aí eu me sentindo mal. Olha, gente, eu, eu vivi assim, o negócio foi feio. Foi feio. E eu sei que você passa por coisas assim também. Eu sei que você se olha no espelho, se sente desvalorizada, se sente inferior, dorme pensando como que você vai resolver esse problema e acorda do jeito que foi deitar, cansada, exausta. Ele sempre joga ali a culpa em cima de você, vive falando que precisa de um tempo, e aí fica um dia sem se falar, dois, três, fica até uma semana sem olhar para você. Ah, porque ele precisa de um tempo para se acalmar. Mas que tempo é esse? Até o desejo dele bater e ele voltar, porque ele entende? É um sentimento. Eu sei que, assim como eu, você também já passou de se sentir usada, de se sentir desvalorizada. E aí você não quer, e aí ele fala que a culpa é sua por estar nessa crise, porque você está ignorando ele, para depois você não reclamar, não é isso que você escuta? Sabe o que que eu pedia nas minhas orações? Eu pedia para Deus tirar o Marlon do meu coração. Porque olha a minha necessidade de controle. Eu pensava assim: se eu não amar ele desse jeito tóxico, eu vou ter o controle. Então eu não vou separar porque eu sou cristã. Eu entendo tudo que Deus quer de mim. Então eu sei que Deus não quer que eu me separe, Deus não quer que eu traia, Deus quer que eu seja fiel. Se eu não gostar dele, eu não vou fazer isso por respeito a Deus, por temência a Deus, e eu vou ter o controle de tudo. E aí, quanto mais desapegada a pessoa é, mais o homem gosta. Eu tinha esse pensamento. Mas eles gostam, não é assim? Todo mundo aqui conhece uma mulher que não tá nem aí pro marido, que sai cedo, chega tarde, que muitas vezes trai e o marido tá ali louco por ela. Não é assim? E aí eu pensava, se Deus tira ele do meu coração, eu vou conseguir ser assim. E aí ele vai se reaproximar de mim, ele se reaproxima de mim, eu restauro o casamento, eu desapegada, tudo que todo mundo quer. Eu vou estar bem, Deus vai gostar de mim, e era assim que eu pensava. O meu já ficou 2 meses sem falar. Para mim, não existe coisa pior do que ficar sem falar comigo. Eu gosto muito dessa parceria, de contar meu dia, de perguntar, de resolver, de falar, de contar histórias. Então, para mim, não tem nada pior do que ficar sem falar comigo. 2 meses, gente, é uma vida. É uma vida. A Maria fez 3 meses agora. Pensa, é quase que a vida da Maria. Você já pensou nisso? Você já pediu para Deus também tirar seu marido do seu coração para você conseguir sair da lama? A sensação é que a gente está presa ali na lama porque a gente gosta do marido. É uma loucura. Aí até que um dia Deus tocou no meu coração e ele pode tocar no seu agora com essa pergunta. Preste atenção. E se o seu marido nunca mudar? Você vai ser infeliz a vida inteira? Você vai dar a sua vida na mão dele para só ser feliz com as migalhas a vida inteira? Nesse momento começou a vir os pensamentos de o que que eu posso fazer então? Para eu ser feliz independente dele. Não posso fazer academia porque ele não vai ficar com o Davi para eu ir.
Sair com as minhas amigas é muito bom, mas eu não gosto de sair de noite sozinha. Ele não ia ficar com ele, e aí eu ia sair com o meu filho. Eu não achava isso justo, porque ele sai sozinho, por que que eu tenho que sair com o filho para onde quer que eu vá? E aí tudo que eu pensava numa solução, eu mesma colocava empecilhos para fugir dessa mudança. Eu mesma, eu criava a solução e já criava um problema, três problemas em cima daquela solução. E enquanto eu não agia, as coisas iam só piorando. Só piorando. Aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar sobre as emoções, sobre as curas emocionais, sobre o desapego. Eu descobri que tinha uma criança interior minha, que era ferida, que era machucada. Nesse processo todo, eu comecei a me conectar com Deus, o que antes era cumprir a agenda, sabe? Ah, eu vou na igreja uma vez por semana porque é minha obrigação. Eu faço isso e aquilo porque é minha obrigação. Quando chamo para servir na igreja, eu vou porque é minha obrigação. Não era aquela entrega, aquela conexão. Eu passei a me conectar de verdade com Deus, a ter momentos de intimidade com Ele. E eu comecei a estudar a Bíblia, não só ler, ver as palavras, saber das histórias, mas eu comecei a estudar, a entender, a me aprofundar. Eu achei muito curioso a história do jovem rico, que Jesus disse para ele. Ele fala para Jesus, né? Que Jesus, olha, eu já cumpro todos os mandamentos. Agora o que que eu preciso para te seguir? E aí Jesus fala, precisa de desapegar dos seus bens e doar aos pobres. Por quê? Porque pobre gasta dinheiro, tudo que ganha gasta. E aí Jesus sabia que a fortuna dele ia ser dissolvida em minutos. E ele fala: Não, eu não vou, não posso. E desde criança eu entendo eu ouço da minha mãe que Deus não gosta de riqueza. Mas aí eu fiquei pensando, depois que eu comecei a estudar. Então por que que Jesus não pediu a riqueza de José de Arimateia, que era um cara influente e rico? Por que que ele não pediu? E era discípulo de Jesus, era um discípulo oculto de Jesus, porque a riqueza dele tinha propósito. E se Jesus pedisse para que ele entregasse, ia ser na hora, porque Jesus era o princípio da vida de José de Arimateia, diferente do jovem rico, que preferiu a riqueza do que Jesus. A segurança deveria estar em Jesus. Virou a chave do desapego. Preciso de aprender a desapegar. Porque se aquele jovem rico fosse desapegado, ele nem precisaria perder a fortuna dele para seguir Jesus. Mas como ele não era, ele perdeu. Ele perdeu a vida. Sem Jesus, a gente perde a vida. Então, eu comecei a desapegar. Eu comecei a desapegar, primeiramente, das desculpas que eu dava para mim mesma. E principalmente desapegar do medo de fazer as coisas por mim e perder ele, do medo dele não gostar de mim por eu não estar 100% disponível. E eu comecei a substituir esse medo por confiança em Deus. E aí as coisas começaram a melhorar. Ele já notava mais, passava mais tempo em casa, não se, ele não se sentia mais à vontade para beber na rua. E aí, quando ele queria beber ali uma cerveja, ele bebia em casa mesmo. Só que ele começou a testar os meus limites. Parecia que ele queria vir para dentro, mas estava com medo de vir e eu ser a reclamona que grita, a chata, enjoada, e ele se sentir preso. Então ele começou a testar os meus limites, assim como quando você começar o seu processo, seu marido vai testar os seus limites também, tá? E ele começou a ver até onde eu ia. E aí ele procurava briga pequena para ter aquela desculpa para sair e falar que a culpa era minha dele não ficar em casa, sabe? Ah, eu não fico em casa porque você briga muito, porque você cobra muito. E aí começou a desgastar o casamento de novo, porque eu ainda não tinha muito controle emocional. Aí o Natal chegando, igual a gente está vivendo agora, era uma época dessa. Eu precisava, era dia 23 ou 24, se não me engano, eu precisava de me arrumar, fazer escova no salão para participar do Natal ou de algum amigo oculto, não lembro direito. E aí eu pedi para ele ficar com o Davi. E ele ficou irado. E vocês vão entender isso daqui a pouco. Ele ficou muito bravo. Ele brigou porque não queria olhar ele. Se vira, se vira. Mas como que eu ia me virar? O filho era dele, parecia que nem era. Eu só tinha ele para ficar com o Davi naquele momento.
E aí parecia que ele fazia de tudo, ele podia tudo. Eu ficava com ele para ele trabalhar, para ele cuidar do cabelo, para ele cortar o cabelo, para tudo, para ele fazer academia, mas na minha vez era uma má vontade porque ele queria ir pro bar. Nesse dia a gente brigou feio de novo. Ele ficou com o Davi, mas ele se afastou de mim. Aí a gente passou o Natal brigado. Eu fiquei muito mal, porque eu detesto que fica sem conversar comigo. E eu fico com o menino para tudo. E na hora da minha vez, quando chega a minha vez, não pode? Como assim? Parecia que tudo que eu tinha lutado até ali tinha ido por água abaixo. Ele frio e eu chorando. Porque, gente, eu chorava à toa, uma manteiga derretida. E eu sem entender o propósito daquilo tudo. Parecia que todo o esforço tinha virado lama. Me concentrei de novo, retomei o desapego e ele reconheceu. Voltou a passar mais tempo em casa. Quando ele queria beber, ele bebia em casa mesmo, elogiava. Voltou a falar o quanto me amava, que tinha tempos que ele nem falava isso. E aí a gente voltou a se falar, a conversar, até aquela troca íntima, assim como era no início. Ali eu entendi que o meu valor é interno, não é no comportamento dele. O meu valor mora dentro de mim. Eu me tornei uma esposa segura, uma mulher. Antes de ser esposa, a gente é mulher. Então, eu me tornei uma mulher segura. Ciúmes, desapeguei de ciúmes. Me tornei mais feminina, mais paciente. E ele, sendo amado, se tornou um homem presente, parceiro, leal, não só a mim, mas como nós todos aqui em casa. Nem hoje em dia, nem bar ele não vai mais, ele nem bebe, nem bar, nem em casa. Nada. É um ótimo exemplo para os nossos filhos e eu fico toda apaixonada, né? De novo. Agora que eu aprendi a ser valorizada, até essa família feliz que já cresceu muito desde então, né? Já tem mais dois filhos de lá para cá, totalizando três, e eu perdi um, então eram quatro. Eu ensino outras esposas a se resgatarem, a se amarem. Assim, vocês entendem agora por que que eu não posso parar? Por que que eu faço isso? Eu tenho um compromisso com Deus, porque numa dessas brigas, nos meus surtos, eu prometi para Deus que se Ele me mostrasse o caminho, se Ele abrisse o caminho para mim passar, para eu restaurar o meu casamento, para eu ser valorizada, amada, sem precisar de separar, nada daquilo, eu ia ajudar todas as esposas que atravessassem no meu caminho e quisessem ajuda. E é exatamente por isso que você pode confiar em mim. É exatamente por isso, porque não foi só eu que tive esses resultados. Olha aqui, vou te mostrar. Vou compartilhar a tela com vocês de novo. Logo no início ali, aí eu comecei, entrei no método, e assim, assim, na hora eu fiquei encabulada, né? Porque eu achava que, da forma que eu tratava, né? Que eu agia dentro de casa, Vocês estão ouvindo? as coisas, né? Que eu tinha feito, que ele não merecia. Vocês estão ouvindo o vídeo? Redenção, merecia Faz um joinha para mim. perdão, né? Antes, né? Nesses anos aí, Então, eu não sabia, né? O que que era andar de carro, o que que era sentar, o que que era conversar, ter uma viagem, assim, viajar, e olha que, né, e olha, foi de caminhão, foi a trabalho, né, não foi assim, né, não foi, a gente programou, passeio, não foi assim, então, assim, ele chegou e vamos viajar, para onde? Santa Catarina, aí então vamos, treino caminhão, foi para Santa Catarina, Ana Maria eu, também tinha sido traída antes de entrar no eu, método. eu, eu sentia assim, eu estava viajando no Morato. Andamos assim, andando, gente, quando eu vi, assim, gente, tava pegando a mão, tava segurando a mão. Então, assim, aí na hora eu fiquei assim, sabe? Quando assim, você para e você olha assim,
Pensava assim, nossa, tô segurando minha mãe, ficando minha mãe. Então, foi um momento mágico, porque olha quantos anos, gente, isso aí, né? Então, assim, gente, foi um momento, assim, fabuloso. Foi um momento, assim, foi um momento, como se diz, um momento único, né? É uma pena, né? Eu não conhecia esse método antes, né? Porque, só que eu falo, assim, que Deus sabe, né? Deus sabe ali a hora, né? O momento certo e o momento perfeito, né? Para concluir tudo ali, o resultado que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje, que ela foi uma enviada de Deus, porque se eu não tivesse, e daí, eu não teria chegado não, gente, certamente, eu não teria concluído nada disso. Ana Maria tinha sido traída antes de entrar no método e não conseguia liberar o perdão. Quando, antes do método, eu estava perdida. Eu estava totalmente perdida, não sabendo como lidar com as minhas emoções, com a emoção que vem no casamento, com emoções que vem no filho, com o dia a dia. Eu estava muito perdida. Sem rumo mesmo. Eu estava assim, desesperada. Eu já tinha falado com Deus que eu não estava dando mais conta. E foi aí que o método apareceu para mim. Eu tinha muita dificuldade de me abrir, de me expressar, de me falar. De falar o que eu pensava. Isso afetou meu casamento de muitas formas, porque a comunicação foi ficando de lado, eu sempre calada, eu nunca, por mais que eu achava que eu tinha direito de falar alguma coisa, que aquilo ali não estava, mas eu me calava para evitar briga, para evitar confusão, para evitar clima ruim dentro de casa, mas eu por dentro estava me matando aos poucos. Eu estava eu não me abria para as pessoas para fora, mas dentro de mim eu estava me matando. Aquilo já estava comigo, que eu estava dando. Eu não me dava valor nenhum. Eu não me via uma pessoa que tinha valor, que merecia alguma coisa. Eu mesma me desmerecia e não me dava. O que eu sei que eu tenho hoje. Minha autoestima estava lá embaixo, muito lá embaixo. Eu não tinha. Sabe aquilo que você já não tem mais vontade de se cuidar? Eu nunca tirava tempo para mim. Era só para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos. Todo mundo que me pedia ajuda, eu estava disposta, mas para mim nunca eu tirava tempo, nunca eu tinha tempo para mim. O método eu fui conseguindo entender, lidar melhor, sabe? É muita ajuda de Deus também. Depois eu entendi o quanto Deus é valioso na minha vida e busquei muita ajuda de Deus. E foi um combo que me ajudou muito. Então hoje eu sei o meu verdadeiro valor, eu sei quem eu sou. Hoje eu vejo que eu não pus limite, então ele ia até onde eu deixava. E eu sempre deixava tudo, sabe? Eu não me posicionava, eu não me dava o valor, eu não me dava o respeito que uma mulher tem. Então, é claro que ele tem culpa nas ações dele, mas eu também tenho muito culpa em não ter colocado um ponto final, uma regra, se colocado vírgula e falado até aqui tudo bem, mas aqui não tem como passar, você tem que respeitar. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de mudar, e mudar mesmo. É dolorido, não é fácil, mas vale muito a pena. E online me ajudou demais. Eu acho que o método, você é muito categórica, você sempre está com a gente, nos apoiando, qualquer dúvida que a gente tem, ajuda, e isso faz uma grande diferença. Não é aqueles métodos que só te dão ali e pronto, você só tem aula gravada. Não, você está sempre presente, a gente tem um encontro, tem o grupo, tem reuniões, tem tudo que você ajuda faz. Então, eu acho que vale muito a pena. Você sobre colocar um combo de tudo, tipo assim, um conjunto de tudo. Mesmo sendo online, você está presente. É como se a gente estivesse perto de você. O que mudou dentro de mim é que eu encontrei uma nova vida. Eu sou valiosa, eu sou amada, eu sou querida. Deus me ama, Deus me tem como filha. Então, eu sou filha de Deus, o dono do ouro e da prata. Eu tenho riquezas para minha vida. Não só riqueza financeiramente, porque a riqueza não vem só disso, a riqueza vem de um todo. De eu ser feliz, de eu me valorizar, de eu acordar e olhar para o espelho e falar: você é linda, eu te amo, você é amada, se sentir amada. Hoje eu me sinto amada, hoje eu me dou valor. Hoje eu sei falar não, porque eu não conseguia falar. Eu achava que se eu falasse não, eu seria uma pessoa ruim, eu não merecia aquilo, eu não conseguia falar não para as pessoas. E hoje eu sei que o não também faz parte. Se ele existe no mundo, é porque ele faz parte do meu poder de falar: nossa, graças a Deus.
Viu só? Essas, não está, vocês conseguiram ouvir os vídeos? Todo mundo conseguiu? Só a Simone que não, que falou que não estava muito nítido. Ótimo. Se vocês quiserem depois, eu posso enviar no grupo, tá? Também os depoimentos das alunas. Então vamos voltar ao último conteúdo da Ana Maria. A Ana Maria tinha sido traída. Depois o último vídeo foi da Vivian Valiosa, que mora lá nos Estados Unidos, está vivendo uma crise horrorosa num país estrangeiro que ela mudou para lá, já tem alguns anos, mas sem rede de apoio, eu imagino que deve ter, que estava sendo muito desafiador para ela. Então agora a gente vai, agora que você me conhece, agora que você sabe que pode confiar em mim, a gente vai entrar no conteúdo. Bora pegar o seu papel e sua caneta, anota todas as suas dúvidas, que eu vou abrir um espaço daqui a pouco para tirar a dúvida. Combinado? Bora? Bora lá? Então agora vamos entrar no conteúdo. Pega seu papel e sua caneta, agora que você vai precisar muito, tá? Peraí. Eu vou te mostrar exatamente como conquistar o seu valor, sua autoestima. Bora ser valiosa. É muito importante que você entenda que existe dois jeitos de ser valorizada. Se você não está colhendo os resultados que você gostaria aí no seu casamento, é porque você está fazendo o jeito velho. É, tem um jeito velho de fazer as coisas, o jeito antigo. Talvez você esteja pedindo para conversar, pedindo atenção, pedindo a mãe dele, isso acontece muito, pedindo a mãe dele ou um amigo dele para conversar com ele, mostrar que ele está errado. Aqui, fala para ele que precisa de ficar mais em casa, quem nunca? Ou até mesmo largando ele de lado como um jeito de desistir de mudar ele. Larga ele para lá. Você sabe que você não desistiu. E essa estratégia não funciona. Talvez você esteja ligando, cobrando, pedindo, reclamando, exigindo. Nada disso funciona. Não mais, tá? Não entendeu ainda que estamos na era da comunicação, do ego inflado, todo mundo quer estar certo, do individualismo. Então agora eu vou te mostrar o jeito novo de fazer essas coisas. Antes de falar sobre o desapego, é inevitável falarmos sobre o apego. Apego está ligado à escassez. É uma ideia de, eu não vivo sem ele. Então eu tenho que tê-lo apegado aqui. É muito diferente de desejo. Eu desejo ele. Eu sou comprometida com ele. Eu amo ele. Tudo isso é o desapego. Tá ligado a eu decido, entende? Eu decido ficar, eu posso ir embora, mas eu decido ficar com você. Essa decisão é de uma esposa madura, de uma mulher valiosa que ama e decide ficar. Então, entendeu a diferença do apego para o desapego? Todo apego vem junto com medo. E a gente vai entender juntas qual medo está por trás da sua situação atual, da sua crise no casamento. Pega seu papel e caneta aí agora e anota a seguinte pergunta: do que você tem medo hoje? E responde. Responde embaixo. Do que você tem medo? Faz uma lista. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser ignorada, eu tenho medo de ser abandonada. Do que você tem medo hoje? Seja sincera consigo mesma nesse momento. Crie aí uma lista sua. Pode começar. Do que você tem medo? Já aqui já vamos pôr a mão na massa, é conteúdo e mão na massa junto. Agora que você anotou o que você tem medo, se você não tiver ainda internalizado, eu preciso de um tempo para pensar do que eu tenho medo, porque eu nunca pensei que eu tivesse medo de perder ele. Eu nunca pensei que eu sou tão independente. Nunca pensei que eu tivesse medo. Nunca pensei que eu tivesse medo de perder o controle sobre ele.
se ele prosperar, se ele prover a casa, eu perco o controle sobre ele. Então eu tenho medo disso. Se você precisar de um tempinho a mais, termina depois que terminar essa aula, que acabar essa aula. Termina o exercício depois que acabar essa aula, tá? Espero que você tenha anotado pelo menos um para a gente dar continuidade. O que está te impedindo de desapegar da necessidade de aprovação, do controle de tudo? Porque, ó, essas atitudes que o seu marido tem, que as pessoas têm para com você, vai continuar existindo. O que vai mudar é você quando você desapegar e falar, essa é só opinião formada dele, não é uma verdade sobre mim. Quando, explicar melhor, quando o marido chega em casa de tarde e fala assim, você está cansada de quê? Você fica o dia inteiro em casa? Essa é a opinião formada que ele tem. Não é a realidade da sua vida. Não é porque você fica em casa que você não faz nada, que você não se cansa. Então anota, o que está te impedindo de desapegar dessa necessidade de aprovação que você anotou aí? Ou do controle das coisas? Esse medo que você tem vem de uma deficiência de algo dentro de você. Então, na frente de cada medo que você acabou de fazer a lista, anota. O que você acredita que está faltando hoje em você? Anota essa pergunta. Não deu tempo de responder, você vai responder depois. Porque isso são perguntas desafiadoras que talvez ninguém tenha te feito antes, mas que vai mudar totalmente o jogo da sua vida. Totalmente. Vou repetir a pergunta. Tá, vou repetir. Ó, o que você acredita que está faltando hoje em você? Que está gerando esse medo? Já respondeu? Se quiser me mandar aqui no chat, pode mandar. Ai, como eu amo. Por isso que eu gosto de câmera aberta. Porque eu a, tô vendo a Silvia escrevendo, tô vendo a Eliene aqui respondendo, tô vendo a Eliésia respondendo. Por isso que eu gosto das câmeras abertas. Eu gosto de ver vocês botando a mão na massa. Outra pergunta. Se você trabalhar tudo isso que você anotou que está faltando, o que de pior pode acontecer na sua vida? Ah, Daiane, se eu trabalhar o meu. é, o- soltar o controle de tudo, o que de pior pode acontecer? Ah, ele pode ir embora. O que tem na sua cabeça que de pior pode acontecer? Sabe qual que é o remédio para isso? Para você começar a praticar o desapego? É uma palavra só. Aceita. Aceita. Se aconteceu pior, por exemplo, a Daiane, no caso de uma aluna minha, que ela tinha ela não, o marido dela tinha uma amante, eles dormiam em quartos separados. O que é o pior que você pode acontecer se você desapegar disso? E você se posicionar e falar pro seu marido que você não aceita mais. Ah, o pior que pode acontecer é ele ir embora com essa amante. Então pronto. Porque o seu marido já nasceu faz tempo. Ele já nem dorme com você, ele só te procura uma vez no ano quando quer matar a saudade de você. Ele tem uma amante assumida, que ele vai para os restaurantes é com a amante, ele vai para a igreja com a amante, ele faz tudo é com a amante. Ele já foi embora faz tempo, aceita que isso é uma realidade. E agora você tem a chance de mudar isso. Tem um ditado que fala assim: do chão você não passa. Então aceita o que de pior pode acontecer na sua vida. Porque do chão você não passa. E nesse caso, essa aluna foi a que deu o depoimento do print no começo aqui da nossa aula. O marido falou que a ama, voltou a dormir no quarto, marcaram viagem de uma nova lua de mel. Então, a primeira coisa para você praticar o desapego é aceita. Tem coisa valiosa que depende somente de você. Então, luta por essas coisas que só depende de você. Perdoar só depende de você. Trabalhar seu corpo só depende de você. Tem coisa que só depende de você. Luta por essas coisas. Tem coisas que não dependem de você.
ficar se esforçando por essas coisas que não dependem de você só vai te causar mais dor, frustração, exaustão, sofrimento. Desapegar não é suprimir seus sentimentos, tá? Fingir que não tem, que não existe, ignorar. É algo que você precisa de entender. Quando você quer muito, 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 muito que aconteça algo na vida que não depende só de você, como restaurar o seu casamento, como ser valorizada pelo seu marido, coisas que você não pode controlar completamente. Isso é desapegar. É ter esse entendimento. Você não pode controlar o que o seu marido pensa, o que ele faz, o que ele sente. Você pode controlar essas coisas? O que ele vai falar, onde ele vai? Você não pode. O desapego é o reconhecimento consciente de que você não pode controlar a outra pessoa. Você não tem esse poder. E você vai se destruir tentando. Virou uma chave? Tem um estudo de 2019 da Universidade de Michigan que mostra que as pessoas com alta necessidade de controle interpessoal, que é o controle em outras pessoas, têm 3 vezes mais chances de desenvolver transtornos como depressão, burnout, ansiedade. 3 vezes mais chances. Se você tem esse controle, desapega. Como? Aceitando o pior que pode acontecer. Isso não é só um estresse que você está passando. Isso é reconfigurar o seu cérebro para um estado de hipervigilância constante. Sabe quando você vai dormir e não consegue? Quem aí tenta dormir e não consegue? Tentando controlar as coisas, olhando o celular toda hora, aquela demora que o seu marido não responde sua mensagem, criando várias teorias. Será de onde que ele está? Com quem ele está? Será que ele está com alguma mulher? Será o que que ele está fazendo? Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é você querendo buscar segurança. E, ironicamente, quanto mais você busca segurança no outro, no seu marido, menos segura você se sente. Sabia disso? Segurança real vem de dentro, não vem de fora. Vem daqui de dentro, vem daí de dentro. É sobre você ser um termostato. O termostato regula a sua própria temperatura e não o termômetro, que só reflete a temperatura do outro. A partir de agora, seja o termostato, regule a sua própria temperatura. Quanto mais você tenta controlar o seu marido, mais ele vai querer fugir de você ou fazer o oposto que você quer que ele faça. Sabe por quê? Isso tem um nome, isso é um fenômeno natural de todo ser humano. Se chama efeito reatância psicológica, descoberta por Jack Bray. Sabia disso? Que isso é um fenômeno? Às vezes a gente fala assim, todo homem é igual, mas não é todo homem é igual, todo ser humano tem, tem pontos que todo ser humano é igual. Quando seu marido percebe que a liberdade dele está sendo ameaçada, o cérebro manda uma mensagem automática de resistência. Lembra que eu pedi, que eu falei no começo, contei a história do Natal, que eu falei com o Marlon para ficar com o Davi, e logo ele já ficou. A gente estava bem. Eu pedi para ele ir no salão, ele ficou irado. Por quê? Porque ele queria sair e ele entendeu que eu estava querendo prender ele em casa. Que eu estava querendo prender, controlar a liberdade dele. Então, lógico, ele queria o oposto por causa desse sistema de automação do nosso cérebro. Por isso que seu marido sempre marca um compromisso no dia que você prepara um jantar e pede para ele chegar mais cedo. É por isso que ele sempre se afasta quando você tenta manipular ele, mesmo sem saber que você está tentando. Sabe o efeito da dieta? É o mesmo efeito. Quando você fala assim, eu vou ficar de dieta, e aí te gera aquela compulsão de comer. Ah, eu vou ficar sem comer chocolate, dá aquela vontade de comer chocolate. Se você detesta maçã e falar assim, eu vou fazer dieta de comer maçã, dá vontade de comer maçã. É o mesmo efeito. Sabiam disso? Sabiam dessa? Sabe quando você tenta fazer de tudo para que o seu marido fique? Pois é.
você está criando as condições perfeitas para ele ir. Isso se chama profecia autogerenciável negativa. É algo tão simples para uns nomes tão grandes, né? Tão complicados. O seu medo de abandono gera comportamentos que causam abandono. Na Bíblia diz que aquilo que eu temia me sobreveio. A ciência coloca um nome bonitinho para o que já está na Bíblia. Então, se você tem medo de ser abandonada, você cria as condições perfeitas para ser. Se você tem medo de ser ignorada, você cria as condições perfeitas para ser. Se você tem medo de ser humilhada, e etc. É como apertar a areia na sua mão. Quanto mais você aperta, mais vai escorrer. Você precisa de entender uma coisa: se a sua ausência não significa muito para alguém, é porque a sua presença nunca foi recebida. Ela foi apenas usada. Quando algo tem valor real, o seu desaparecimento é percebido. Quando você perde a sua aliança de ouro, você fica quase louco procurando, porque é de ouro, porque é a aliança do seu casamento, porque ela é abençoada, porque ela tem valor real. E quando ela some, rapidamente o desaparecimento é percebido. Desperta. Desperta, tu que dormes, para perceber que você não é uma esposa tolerável. Você é uma esposa valiosa. A sua ausência deveria significar muito, porque a sua presença é um presente. Até arrepiei para falar isso com vocês. Até arrepiei. Agora eu vou falar sobre o poder transformador do desapego. Eu sempre deixava a minha vida de lado para suprir as necessidades do mar. Cada dia eu era mais desvalorizada, deixada de lado. Agora você vai despertar. Eu tenho certeza que dessa aqui você não sabia. O conteúdo vai ficando cada vez mais pesado, mais forte. Tem um estudo feito em Los Angeles que mostra em neuroimagens, depois vocês podem procurar. Mostra em neuroimagens que rejeição romântica ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Literalmente eu sentia dor quando eu pedia para ele ficar em casa e ele ia para o bar beber. Eu sentia dor atrás dos olhos, dor de cabeça, que parecia que a minha cabeça ia abrir. Dor no peito, pode variar. Já sentiu? Quando o seu marido te dá uma ignorada ali, briga, uma rejeição romântica, já sentiu dor? Dor física? A ciência explica. Aqui eu vou aprofundar mais um pouquinho, tá, gente? Pode? Pode? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Então eu vou aprofundar mais um pouquinho, tá? Para você despertar outra área da sua vida. Esse mecanismo que eu acabei de falar com vocês sobre as neuroimagens de desenvolvimento é um mecanismo de desenvolvimento espiritual, sabia? Na hora que você está passando, não parece, mas o seu espiritual, sua psique, só se desenvolve na dor. É como os músculos. Você vai para academia, quanto mais dói, mais seu músculo está crescendo, mais ele está se desenvolvendo, mais ele está se fortalecendo. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo antifrágil. Não bate na gente, a gente se quebra e fica no chão. Somos um sistema antifrágil. Quanto mais bate, mais a gente fortalece, mais a gente cresce. Começa a observar a crise que você está vivendo aí no seu casamento como uma oportunidade de crescimento. Quando você se apega às atitudes do seu marido, essas atitudes que te causam dor, você está usando a lógica da escassez, sabia? A partir de agora, você vai começar a usar a lógica cristã. Você é uma esposa cristã, comece a usar isso. Como que é a lógica cristã? Deus vai cuidar. Deus vai poder prover. Deus vai multiplicar. Com Deus eu sempre venço no final. Então, dessa vez eu não vou passar por cima de mim, eu vou posicionar. Entendeu? O apego emocional é uma droga, presta atenção, é uma droga mais forte que cocaína. Você sabia disso? O apego emocional é mais forte que cocaína. Isso não é uma metáfora. Isso é sério. O apego ativa os circuitos cerebrais de recompensa, os mesmos de substâncias viciantes. Para você voltar à sobriedade emocional, você precisa despertar com o autoconhecimento. Quem você é em Deus?
Anota essa pergunta. Quem eu sou em Deus? Guarda essa pergunta para você responder com cautela, com meditação, longe do celular. O seu cérebro, num apego ansioso, ele é literalmente um cérebro viciado. Kellen Fisher, uma antropóloga de Harvard, descobriu que quando você está apaixonada e insegura ao mesmo tempo, que é o caso de quando a gente tem crise, a gente está apaixonada pelo nosso marido, mas está insegura. Vai ou não vai? O seu cérebro libera dopamina de uma forma intermitente. É igual acontece nos cassinos, nesses jogos do tigrinho. Não é falta de controle, é o condicionamento operante do seu cérebro. Então, às vezes o marido responde rápido, às vezes demora. Às vezes passa semanas, meses, igual a Valiosa falou, passou até 2 meses já sem conversar comigo. Às vezes chega do nada te procurando, te desejando. Esse padrão imprevisível é mais viciante do que uma recompensa constante. Você é mais viciada no seu marido por causa disso do que se ele te entregasse coisa boa o tempo inteiro. No método, a gente explica sobre os vícios emocionais. Aí, quando passa por esse processo e você começa a receber só coisa boa, coisa boa, coisa boa, você fala: nossa, tá faltando alguma coisa. Parece que tá faltando briga no meu casamento. Tá uma coisa até ruim. Acreditam? E aí lá tem o passo para você sair disso. Mas quando você voltando um pouquinho. Esse padrão imprevisível é mais viciante do que recompensa constante, que vem sempre. E é por isso que relacionamentos tóxicos são tão difíceis de sair. O seu cérebro está viciado na incerteza desse casamento. E cada migalha que seu marido te dá, ó, é uma dose de dopamina que é disparada no seu corpo. É como se você cheirasse uma cocaína. É como se você cheirasse o seu vício, tomasse um gole do seu vício. Porque eu entrei um pouquinho nos vícios emocionais para você entender como que funciona. Para sair disso, é só aplicando o desapego. Daiane, como eu vou aplicar o desapego? Vou te contar agora os 5 passos para você aplicar o desapego. Os 5 passos práticos. Que eu venho falando até aqui muita coisa, mas agora eu vou te mostrar os 5 passos práticos. O quinto passo é o mais importante, tá? Antes disso, eu quero que você entenda uma coisa. Se você tiver 70% disponível para o seu marido, você se tornará uma mulher muito mais atraente e desejável do que se você tiver 100% disponível, tá? Segura essa informação para o resto da sua vida. Agora eu vou te ensinar como virar esse jogo e usar tudo que eu te falei ao seu favor, tá? Como eu falei, o último passo é o mais importante. Primeiro passo, autossegurança. Ah, e não é um passo ou o outro, é os 5 juntos que você vai usar para funcionar. Primeiro passo, autossegurança. Desenvolva sua autossegurança ocupando o seu tempo. Seja, pode ser orando, porque você vai estar fortalecendo o seu espiritual. Pode ser lendo, porque você vai estar desenvolvendo o seu intelectual e você vai se sentir mais seguro intelectualmente. Pode ser se exercitando, trabalhando, pode ser até dormindo. Ocupa o seu tempo. Segundo, aumentar os seus recursos. Quando você aumenta os seus recursos, automaticamente você aumenta a sua autossegurança. Então, o passo 2 com o passo 1 está extremamente interligado. Que recursos, Daiane? Aumenta os seus recursos financeiros. Uma mulher com dinheiro, ela tem mais segurança. Aumente os seus recursos emocionais, seus recursos de beleza, o seu recurso intelectual. Aumente seus recursos. Terceiro passo, curar suas feridas que te impedem, que te acompanham desde a infância. Cada uma de vocês sabe o que já passou na infância, sabe como foi desafiador. Tem Valiosa que teve pais separados e foi morar com o pai que a madrasta que batia, que maltratava. Outros foi morar com a mãe e o padrasto abusava. Cada um sofreu de uma forma. Outros teve pai e mãe presente que não se separaram, mas brigavam tanto, traíam. Cada um teve uma história da infância que gerou uma ferida emocional. Ah, daí na minha infância foi perfeita.
é um trauma emocional. Por quê? Se a infância foi tão perfeita, para que crescer e encarar os problemas da vida adulta? Se seus pais nunca permitiu que você encarasse os problemas na infância, como você vai encarar os seus problemas na vida adulta? Com a boa intenção, eles te prejudicar. Então, tem que ser curada essas feridas emocionais. E quarto passo, confiar em você. Agora, você nunca será uma mulher confiante, autoconfiante, se você vive fugindo das batalhas. Vive esperando que o seu marido mude. Chegou uma crise, parei de conversar com meu marido. Aí passou 15 dias, a raiva ali passou, porque tem muita mulher que fica sem conversar com o marido também. Eu vou lá voltar a conversar normal, resolveu o problema? Não. Então ele vai voltar. E aí você foge, e aí ele volta, você foge, você nunca vai ser autoconfiante assim. E o quinto e principal passo, entregue a Deus. Isso é desapegar. Eu vou desapegar desse problema, eu vou entregar para Deus e eu vou fazer só o que me cabe, só a minha parte. Confia no Espírito Santo. Na Bíblia tem uma história que eu acho incrível e cabe perfeitamente aqui, que é a de Sansão e Dalila. Gente, Sansão foi muito apegado emocionalmente de uma forma tóxica, de uma forma que destruiu ele. Primeiro ela chega perto dele e fala assim: o que que te destrói? Gente, no mínimo era para ele ter desconfiado dessa pergunta. O que que te destrói? E aí ele vai e mente para ela. Acho que a primeira vez que ele mentiu, ele falou sobre as cordas, né? O que me destrói é ser amarrado por cordas novas. Ela imediatamente bate lá, não tinha telefone na época, mas ela bate lá para os filisteus e fala: o que destrói eles é ser amarrado com cordas novas. Gente, vieram, amarraram ele com as cordas. Como que ele não desapegou dessa mulher e falou: sai pra lá, Satanás? E aí ele falou mentira para ela de novo. Eles vieram novamente, até que ela fala assim aqui: eu tô cansada de ser enganada por você. Ou você me conta ou eu vou embora. E aí ele conta e cava a sua própria morte. E o apego emocional, ele cega. Como eu falei, por isso que é muito fácil sair dessas relações tóxicas. A Bíblia a gente já tem esse exemplo. Para se tornar dependente emocional é muito simples. É só você não ter uma identidade ativada em Deus, porque quando você ativa, você sabe que só Deus te basta. Só quem você é em Deus te basta. E isso não é rápido. Isso é um tratamento diário, tá? Você vai precisar de colocar tudo que você aprendeu aqui em prática todos os dias. É de grão em grão que você vai ver a transformação. Na segunda carta de Coríntios, fala sobre contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, de pouquinho em pouquinho. É uma vitória por dia. Tudo que você anotou aí no seu caderno, aplica, aplica. E eu vou te falar agora, tudo que isso que eu te falei, brinca com tudo isso aí na sua rotina. Uma hora você esteja disponível, outra hora fala que você não pode. Mostra que a vida com você é imprevisível, que você tem uma vida paralela à vida dele e não está totalmente disponível, tá? Que você escolhe sim viver com ele, que você é uma esposa exemplar, uma esposa maravilhosa, mas que você também deixa claro que você poderia viver perfeitamente sem ele, para que ele possa se grudar, se conectar com você. Isso vai deixar o seu marido louco, louco. Valiosas, agora eu sei que vocês estão surtando com tudo isso que eu te entreguei. O seu cérebro deve estar fritando por aí, vai ser difícil dormir essa noite. Só que eu não tenho mais tempo. Aqui eu tenho um curto espaço de tempo, que eu tenho perto de todo o conhecimento, toda a estratégia que eu tenho que aprofundar com você. Vocês vão surtar, o que eu vou falar agora. Vocês vão surtar, se prepara. É exatamente por isso que chegou o momento de te apresentar uma oportunidade que vai mudar radicalmente os seus resultados. Vocês estão preparadas? Vai mandando aqui no chat que eu quero saber. Vocês estão preparadas?
Pois bem, minha futura valiosa, senta na cadeira, segura na cadeira, que agora eu vou te explicar. Que oportunidade é essa? Tudo isso que eu acabei de te entregar é só uma degustação, é só a pontinha do iceberg de tudo e toda a estratégia que eu vou te ensinar dentro do novo método Despertar 2.0. Esse método eu desenvolvi tem todos os pilares essenciais para que você se torne uma esposa valorizada, posicionada e se reconecte com seu marido. Tudo isso para que você pare de depender das emoções do seu marido. Seja uma mulher segura, uma mulher sábia, um mulherão de alto valor que mora aí dentro de você, tá? Eu também preparei bônus incríveis para que você alcance 100% dos resultados que eu estou te prometendo aqui. Eu sei exatamente o que você precisa para alcançar o seu alto valor. E é por isso que esses bônus existem para potencializar os seus resultados. Estão preparadas? Senta e escuta o primeiro deles, uma aula ao vivo com a minha mentora pessoal. Eu tenho uma mentora que chama Suleine e eu vou disponibilizar uma aula dela para vocês. Ela é especialista em DISC, que é um perfil comportamental. Com essa ferramenta, você vai aprender sobre o seu comportamento, seus pontos fracos, seus pontos fortes, onde você precisa se fortalecer, onde você precisa se potencializar para atingir o seu valor máximo, para você estourar a boca do balão. E também para você aprender sobre o comportamento do seu marido. Ela vai ensinar o seu comportamento não é, o seu perfil comportamental não é igual ao do seu marido. Então ela vai explicar sobre todos e como um perfil pode lidar com o outro. Gente, só esse bônus, se você fosse contratar esse bônus é, em paralelo ao método, qualquer lugar aí, você pagaria no mínimo R$ 1.000 por pessoa. Como você vai aprender sobre você e o seu marido, você ia investir no mínimo R$ 2.000, tá entendendo? Vai somando aí. 3 encontros de mentoria em grupo ao vivo comigo, onde a gente vai conversar, eu vou conhecer você, conhecer sua história. Inclusive, o primeiro já é na próxima terça-feira. Vou tirar as dúvidas, é o acompanhamento, vou tirar suas dúvidas sobre o método, é fenomenal, tá? Minha futura valiosa, se você me procurar hoje para ter esses 3 encontros de mentoria comigo, eu vou cobrar de você R$ 1.000. Então, só que nesses bônus já somam R$ 3.000, tá? É muito importante que você entenda que eu também criei presentes exclusivos para essa turma, para você que vai entrar agora. Quais são esses presentes? A primeira inscrita vai ganhar uma consultoria individual comigo por 2 meses. Putz, presentaço. Sabe por que é um presentaço? Porque atualmente, até dia 31 de dezembro, eu cobro R$ 3.000 nesse acompanhamento de 2 meses. R$ 3.000. Tá somando? As 5 primeiras inscritas vai ganhar o famoso caderno das valiosas para você acelerar o seu resultado e se desenvolver junto comigo. Esse maravilhoso aqui, caderno rosa do Método Despertar, porque você é valiosa demais para sofrer tanto. Imagina, o valor do caderno com frete aí para sua casa vai sair mais ou menos uns R$ 200. Todas que se inscreverem na primeira hora, agora são 9h15 da noite, 21h15. Todas que se inscreverem até às 22h15 vai levar também, presta atenção, gente, vocês estão prestando atenção? Então, né? O método a chave da restauração, que é meu treinamento espiritual, para você se conectar com Deus, aprender a pedir, passar mais tempo com Ele. Tem todo o treinamento espiritual para você conseguir fazer o desapego de uma forma muito simples, fácil e rápido, tá? Que tem um valor hoje de R$ 150. Tá somando, né? Todas que se inscreverem nas primeiras 24 horas, ou seja, até amanhã, às 9 da noite, às 9h15 da noite,
vai ganhar o meu desafio Florescer de 21 dias, que tem um valor também de R$ 200. Total dos presentes, 3.550, mais 3.000 de bônus. E eu ainda não estou falando o valor que eu cobro pelo meu treinamento do método Despertar. Não estou falando ainda. Para o meu treinamento, eu cobro hoje o valor de R$ 1.997. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê? Vou compartilhar a tela aqui agora. Apresentar. Ó, bônus, 3.000. Cadê? Os presentes, 3.550. Mais o valor do método, R$ 1.997. Então fica esse, qual que é o total de tudo isso? R$ 8.547 para você entrar no método. Bora, valiosas? Bora pro método despertar? Eu sabia que vocês iam ficar enlouquecidas com isso. Calma, 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 que eu preparei uma oportunidade única e exclusiva para você entrar agora junto comigo, levar todos esses bônus. Eu gosto de olhar o rostinho de vocês aqui, tudo assustada. Eu sei, eu sei que nesse momento que vocês não têm todo esse dinheiro para investir. Eu sei, calma, relaxa. Eu sei também que você precisa resolver essa situação no seu casamento. Então, eu, como mentora, decidi criar hoje uma oportunidade única para você seguir se desenvolvendo agora comigo, tá? Então, para você finalizar a sua inscrição agora, tararam, eu vou liberar o método para vocês. Eita, cadê? Pelo valor de 8.547 por 897, ou 12 vezes de R$ 92. Pode comemorar. Pode comemorar que dessa vez eu brilhei. Você vai levar tudo isso que eu acabei de falar. Tudo isso. Ó, presta atenção. Essa oferta é para você fechar agora. Daqui a pouco eu tiro ela do ar e aí acabou o milho, acabou a pipoca e você vai pagar esse valor total aqui, tá? De 8.000. Tá me ouvindo? Tá me entendendo, meu valioso? Tá me entendendo agora? Eu vou liberar o link para você daqui 5 minutos. Agora é 21h20. Daqui 5 minutos eu vou liberar o link para você aqui no chat. Para quê? Por que você vai liberar daqui 5 minutos, Daiane? Para você correr, pegar seu cartão, anotar os dados do seu cartão, se preparar, porque daqui 5 minutos eu vou enviar aí para você, aqui no chat, esse link. Depois eu vou enviar no grupo. Então, vocês vão ter a oportunidade primeiro. Agora é você, para pegar a mentoria, para pegar o caderno, tudo, para levar tudo isso. Fechado? Quem vai ser a primeira? Manda aqui para mim. Enquanto umas correram para pegar o cartão. Gente, vocês têm noção.
do que vocês vão aprender aqui dentro, não. Tem, vocês têm noção que vocês viram o meu depoimento das minhas valiosas. Deixa eu ver aqui. Quem vai ser a primeira? Manda aqui para mim. Ó, já faltam 4 minutos. Um já foi. Hoje, o valor só do método, sem o bônus, sem presente, sem nada, um método seco, R$ 1.197. O método novo, tá? O novo método Despertar, na versão 2.0. Todas as aulas foram regravadas. Tem aulas que eu tirei que não faziam sentido. Coloquei aulas de posicionamento, de limite, como colocar limite no marido que passa dos limites, que é grosso, que como aulas de comunicação, de estratégia, de passo a passo de comunicação para você aprender a dialogar com seu marido, conversar com seu marido. Ó, falta 3 minutos. Vou para eu mandar o link aqui, tá? É, tudo que você precisa. Tem aulas de cura da criança interior, cura das emoções, cura. Às vezes você teve um namorado que abriu uma ferida e você não consegue se entregar para o seu marido por causa dessa ferida. Você vai aprender a curar isso lá no método. Vai aprender a se reconectar. Tem receitinha da reconexão. Tem tudo o que você precisa. Tudo, 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 tudo. Tem também a comunidade de alunas, tá? Esse método é fantástico. Não tem opção de boleto. Tem opção do boleto à vista, tá? Parcelado não tem. Você pode dividir em 2 cartões. Então, vamos supor, o meu cartão não tem limite. E aí você pode parcelar em 2 cartões, de 12 vezes. Fiz parte, valiosa, Silvia valiosa. Ó, faltam 2 minutos. Eu fiz parte do primeiro método, eu consegui muita restauração. Muito bom, valiosa. Muito bom o seu depoimento. Eu sou aqui a prova viva, junto com vocês, que esse método é fantástico. Me fez restaurar o meu casamento, que estava em crise. Gente, eu tô falando. Eu tô falando que vocês podem ter resultado antes do Natal. O Natal tá batendo na porta. Imagina o primeiro Natal de muitos sem brigar, sem ter que fechar a cara porque seu marido tá bebendo, sem medo do que vai ser a atitude, a reação dele na casa dos seus pais, na casa dos pais dele, como que vai ser esse Natal. Ai, meu Deus, aquela tensão que muita gente fica. Não vai ter isso esse ano. Meu marido saiu de casa tem um mês. Presta atenção, valiosa. Falta 1 minuto para eu mandar o link aqui, tá? Se o seu marido saiu de casa, primeira coisa, você deve estar sofrendo. Então você vai se fortalecer aqui dentro. Você vai se valorizar. Você vai se posicionar. E as chances são altíssimas do seu marido voltar, porque você não seria o primeiro caso. Não seria, tá? A Tamires, que eu comentei no começo, o marido dela já estava com outra mulher. Outra mulher. E ele voltou para casa. A, a Ana, do começo também do print, o marido dela tinha amante assumido, dormia em quarto separado, voltou com ela. Então, pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Aqui a outra valiosa, que já é aluna, eu também fiz parte do. Ó, vou mandar o link agora. Agora para você pegar os primeiros bônus. Preparada, né, para ser as primeiras. Se prepare, ó, soltei. Agora é com vocês. Vai lá e volta aqui e me conta quem entrou, que eu vou pegar meu celular aqui e eu vou olhar quem tá entrando, tá? Quem chega na frente bebe água limpa. Eu falei que quem tivesse aqui ia beber água limpa, né? Eu também fiz parte do primeiro método. Valeu muito a pena. Consegui restaurar. Opa, peraí. Consegui restaurar meu casamento e hoje vivemos muito melhor que antes da crise. Estamos felizes demais. Louvado seja Deus pela sua vida, Regina, e a do seu casamento. Daí uma mentora que pega na nossa mão. Gente, o meu propósito de vida é o seu resultado. Se você não tem resultado na sua vida, eu não alcanço o meu propósito.
Sou muito grata por tudo que Daiane me ajudou. Ai, no começo eu senti um frio na barriga, primeira vez como vocês, mas digo, é maravilhoso os resultados, sua vida muda muito. Sou muito grata por tudo que a Daiane me ajudou. Vocês são valiosas demais. Agora que vocês já receberam o link, vou olhar aqui quem já entrou. Peraí. Quem já entrou? Quem está aproveitando? Estou ansiosíssima, estou muito feliz com você, valiosa. Seja muito bem-vindas ao método. Seja muito bem-vinda, Patrícia, valiosa. Já entrou, já aproveitou a oportunidade. Muito feliz com vocês na comunidade. Deixa eu ver aqui. Na comunidade, o acolhimento é incrível. Tem as aulas ao vivo, é acompanhamento. Outro método, igual o acompanhamento que tem no método Despertar, nunca na vida que vocês vão ter em nenhum outro lugar. Meu Deus do céu, vocês já estão aqui enlouquecidas para mudar de vida esse ano. Sejam muito bem-vindas, novas, valiosas. Gente, você tem um valor, o seu valor excede ao de Rubis. Sintam-se abraçadas, sintam-se muito queridas entrando aqui no nosso método. Você que será muito acolhida, muito recebida. Inclusive, vocês valiosos que já entraram, já vai ser adicionado aqui no grupo das novas alunas, tá? Já vou colocar vocês aqui dentro da nossa comunidade de alunas. Já deu tempo de todas vocês entrarem, que estão aqui presentes, de vocês fecharem. Ou vocês que já estão recebendo aqui o link da plataforma Hotmart, as aulas estão disponíveis para você, o módulo de boas-vindas, o módulo 1 e o módulo 2. Na medida que a gente for tendo os encontros ao vivo, eu vou liberando os outros módulos. Por quê, Daiane, que é assim? Para você não pular etapas, para você seguir aula a aula, passo a passo, tá? Porque tem gente que gosta de pular módulo. E aí eu deixo eles trancados até o nosso primeiro encontro, eu vejo como está a sua evolução, libero mais uma remessa de módulos, depois eu libero a última remessa de módulos no nosso último encontro. Combinado? Vocês que já receberam, você que tem dúvida, me envie aqui sua pergunta agora no chat que eu quero responder todas vocês. Eu quero que vocês entendam que agora vocês vão ter uma mentora ao lado de vocês. Eu quero que vocês entendam que nunca mais você vai caminhar sozinha. Inclusive, assim que eu colocar vocês lá no grupo da nossa comunidade, a gente já vai marcar o nosso encontro, tá? Todos os nossos encontros. Já vou entregar todos os bônus para vocês. Deixa eu ver a pergunta. Se tiver pergunta, manda aqui agora, tá? Sua vida muda muito na comunidade, o acolhimento é incrível. Eu entrei no método dia 8 de abril e digo, com apenas alguns dias, eu tive as primeiras restaurações. E hoje, após meses, os ganhos só aumentaram. Antes eu era amargurada, hoje eu vivo feliz cantarolando, gente. Agradecendo cada momento e eu sei me posicionar com amor e com respeito. Pronto? Ninguém tem dúvidas para tirar? Divide de 12 vezes, 12 parcelas. Ah, eu não tenho o limite todo no meu cartão, dos 987. Divide em 2 cartões. Obrigada, Daiane, por tudo, minha família. Ai, eu fico muito feliz em te ajudar. Silvia, o meu propósito foi alcançado com a sua realização. Obrigada você por ter colocado a mão na massa, por ter enfrentado o seu frio na barriga na hora de entrar. Dá medo. Será que é para mim? Será que ai, meu marido não muda. Ai, para mim não dá certo. Todo mundo pensa assim antes de entrar. Todo mundo pensa assim antes de entrar. Para mim não vai funcionar. Não vai funcionar se você não aplicar, porque se você aplicar, igual você viu nessa aula de hoje que eu tirei, tem todo um estudo científico por trás disso. Tem todo um estudo científico de como funciona o cérebro humano. Então, não é para uma e não é para outra, é para todo mundo que tem coragem.
Qual é o valor mesmo? Eu não consegui ouvir. O valor de Sim. 8.547, que é o valor do método, junto com os bônus e os presentes, por 897, ou 12 vezes de R$ 92. Certo. Entendeu? Obrigada. Entendi. Mais alguma dúvida, valiosas? Não. Vou enviar então agora, vou encerrar aqui a live com vocês e vou enviar agora lá no grupo, tá? Se você ainda não conseguiu fechar, aproveita os bônus da primeira hora. Agora é 9h32. 10h30 acabam os bônus da primeira hora. Fechado? Valiosos, foram um prazer imenso passar esse momento aqui com vocês. Você que já entrou, um enorme abraço de acolhimento. Vem aqui, segura na minha mão, que agora eu não solto mais. Seja muito bem-vinda e eu já vou te adicionar lá na comunidade. Fechado? Então, o nosso trabalho não acaba por aqui, está só começando. Beijo, muita luz para vocês. Vocês são mulheres valiosas. Vocês merecem tudo e muito mais. Então, bora lá ativar esse valor.